E aí, meus amiguinhos? Hoje, só dois, nosso outro colega. Ele morreu. Foi de berço, ou então tá fazendo Uber por aí. Vamos falar hoje sobre mais um clássico da nossa televisão, mas que não é brasileiro. Tu fica tão ligado àqueles personagens que tu se apega àquela família. Hoje, vamos falar a série mais subestimada que passou na TV aberta, graças ao SBT. Transmitia muitas séries nos anos 2000, que é Eu, a Patroa e as Crianças. Uma série que eu acho muito boa, que está completa no YouTube. Por algum motivo, a Disney nunca derrubou esta série e você pode ver quando quiser. É da Disney? É da Disney. Mas não já tava pro Disney mais ou pro Star Plus? Ela já tá no Star Plus. Eu tenho isso, nunca assisti. Ela tá no Star Plus e tá passando no Star Channel também na TV Paga. Ela tava no Comedy Center, mas não tá mais. E no YouTube, porque ninguém sabe, a Disney nunca derrubou, diferente da Televisa, que derruba tudo do Chaves. Você pode assistir aí a série no YouTube, no Star Plus, se você quiser, mas depois da vinheta a gente continua esse tempo. Nós vamos falar hoje sobre essa família muito boa. Chega um momento que tu tá assistindo a série que tu acha a ligação dos personagens tão boa que tu acha que eles são uma família de verdade, não são atores interpretando uma família. E bem acolhedor, na verdade. Nossa, é muito acolhedor. Eles conseguem levar certas coisas dele pra vida. Eles tocam em alguns temas sensíveis que muitas séries não têm coragem de tocar. E nós vemos uma família de afro-americanos Bem sucedida. e, enfim, fica forçado. Não é forçado. São uma série de humor muito boa que devia ser um pouco mais valorizada. Eu acho que o personagem que tem o melhor desenvolvimento entre todos é o Júnior. Ele tem um dos melhores desenvolvimentos de série que eu já vi, porque ele começa com um garoto bem mimado e metido, e a gente vai vendo a evolução dele como personagem, sem perder a essência da burrice que ele tem, principalmente porque o Michael não deixa em nenhum momento de esquecer que ele é burro. Então, que ele seja desprovido dessa inteligência que outras pessoas têm, ele tem um coração puro. Todo mundo engana ele muito fácil. Tem um episódio, o Júnior arrumou um cachorro, tem que dar um remédio pro cachorro, porque o cachorro tava com um problema de saúde. O cachorro não podia ficar perto da Cad, porque a Cad tem alergia a cachorro. Aí ele dá o remédio do cachorro pra Cad, aí ele fala pra balancear, tinha que dar um pro cachorro. Aí eles começam a enganar o Júnior, fingindo que a Cad é um cachorro. Eu acho que a Vanessa é o ponto de virada pro Júnior, porque até então ele era um moleque bem irresponsável. Chega a Vanessa na vida dele, ele começa a agir como homem, ele começa a pensar em coisas, ele quer fazer faculdade por causa dela. Sem querer, eles engravidam, ele consegue ser um pai responsável, cara, com a ajuda de outro. É um núcleo acolhedor de família. O Michael, ele sabe a hora de pesar a mão, mas também ele sabe a hora de deixar aquela coisa leve. Nossa, mas quando ele pesa a mão... Por momentos, o Michael cai. Vacilar nesse momento. No começo da série, o Júnior leva um colega dele pro quarto dele pra estar conversando lá, e esse amigo dele leva um baseado pro quarto. Ele não quer fumar. O Júnior disse que ele tava sem inspiração, porque ele queria fazer uma banda com ele. Todo adolescente que tem uma banda, eles usam lá no quarto dele, só que não mostra isso em cena, só sabemos que eles usam. O Michael percebe que tá uma coisa esquisita. Eles estão rindo tanto. Aí eles passam de volta, aí ele grita pra ele, estão chapados. Eles começam a pensar em como vai mexer com a cabeça dos dois. Eles começam a agir em câmera lenta. E o Michael fala pra ele, o Júnior abraçar a mãe dele. Não abraça sua mãe assim pelas costas, moleque. Então tá passando nada. Aí eles começam a falar em línguas estranhas e começam a agir como um robô pra mexer com a cabeça deles. O amigo do Júnior fala, eu não sabia que aquela erva era tão forte. Depois desse tempo, o Michael vai lá bater papo com o Júnior, perguntar pra ele por que ele tinha usado aquilo. Você se vai de quê? De uma família acolhedora que tá sempre com você, que te apoia? O Michael fala pra ele, uma vez eu usei droga, ele tem uns problemas com o pai dele. Mostra mais pra frente. Ele usou por isso, ele falou que não gostou e perguntou por que o Júnior quer viver numa realidade se a realidade dele é boa. O Tony, ele aparece uma vez com a primeira Claire, só que ele era outro personagem, não era o Tony ainda. Mas ele foi bem, e aí ele volta pra série depois. Eles reaproveitam atores igual todo mundo deu Chris, que é campeão em reaproveitar ator. O orçamento baixo é sitcom. Naquela época não tinha muitos atores negros em destaque na TV, né, cara? E nós vemos uma família negra, bem sucedida. O Michael, nós sabemos a história de vida dele. Quando ele engravidou a Jay já tava no colegial. Ela tive que abandonar. Ela sempre se culpa por isso, por não fazer a faculdade. Ela faz depois. A Jay era o porto seguro dele, tanto que ele largou o emprego que ele tinha, comprou um caminhão e com esse caminhão ele montou uma transportadora. Eu tenho fé em você desde o dia em que você deixou o seu emprego de balconista, alugou o seu primeiro caminhão e começou o seu próprio negócio. Conseguiu mudar de vida a partir disso, mas já teve percalço. Lembra de quando tivemos as nossas dificuldades? Às vezes nem sabíamos quando seria a nossa próxima refeição. Isso não é mostrado em tela, mas nós sabemos que a Claire foi
foi uma outra que nasceu no banco traseiro daquele caminhão. Claire nasceu na traseira daquele caminhão. Elas estão bem de vida neste momento que nós estamos vendo. Acho que a única que desceu já com eles bem de vida foi a Cad. Foi a última a nascer. Geralmente, algumas séries, elas optam por mostrar o pessoal lá na pior. Não, já começam bem de vida. Em momento algum espaço de dificuldade. Não. A dificuldade que eles têm, geralmente, acho que os filhos mesmo acabam gerando por coisas da vida deles mesmos. O Michael, quando o Júnior engravida a Vanessa, quer botar um juízo na cabeça do Júnior, leva ele pro trabalho. O Michael quer dar uma lição nele pra ser o sucessor dele. Só que ele não quer que ele seja agora. Ele quer que ele comece como um funcionário que faz tudo que os funcionários fazem também. Ele já chega lá metido, tentando botar banco em cima dos funcionários do Michael. E o Michael chega um momento a ver o que ele está fazendo. Então, ele bota o Júnior pra carregar as geladeiras sozinho, sem roupa. É sempre pra tentar melhorar a vida dos filhos dele. E a preferida do Michael é sempre a Cad, porque é a que deu menos trabalho pra ele. É a personagem que eu menos gosto. Eu acho que a Cad melhora quando chega o Franklin, porque o Franklin é um ótimo coadjuvante. Eu acho que todos os personagens que chegam depois são excelentes personagens. O Tony é um excelente personagem, que ele é o evangélico fervoroso quando o Michael e a Jay vão sair, e o Michael, sem querer, esquece de recitar as regras. Aí a Claire vem inventar de dar uma festa na casa deles, e o Tony, sem perceber, bebe bebida alcoólica e começa a rodar a baiana lá. Ele foge sem roupa e encontra os dois voltando de onde eles estavam. Quem é aquele cara pelado que tá vendo ali? É o Tony. Outros coadjuvantes que eu gosto é o Calvin. Calvin, pra mim, é o melhor de todos. Calvin é excelente. Eu queria que ele aparecesse mais vezes. E a mãe da Vanessa. Jasmine. Isso. É visível que eles são golpistas. A primeira aparição deles, né? O seu filho engravidou minha filha, então ele dá uma lista de coisas pra ele comprar. Ele quer uma moto, artigos de luxo, quer uma casa maior. Aí o Michael vai junto com a gente. Acho que isso precisa do não, do não. Não foi Michael Kyle que engravidou sua filha, foi Michael Kyle Jr. O Michael fala pra ele que ele ia aplicar o golpe do macaco, mas a menina sabia que o tamanho que era o Calvin. O Frank fala que ele deixou uma imensa poça de suor depois de ter enfrentado lobos, dado um soco em uma árvore. Aí eles vão pra um restaurante depois, eles estão se conhecendo ainda. Não, nós oferecemos o jantar, né? Eles vão pro restaurante mais caro que tem. Aí o Calvin diz que precisa ir no banheiro e a Jasmine tem que ir também. E a conta? Meus anfitriões que vão pagar. Aquele senhor que deu o tranco no carro lá. O episódio que o Júnior e a Vanessa se casam é o episódio que... Muito bonito. Na última temporada. Tu vê um pico de humanidade no Calvin. Tu vê ele agindo como o pai dela. Eu acho isso muito importante. É muito bom o episódio que o Calvin finge ser o Franklin. Ele tava batendo numa árvore, aí entrou uma ferpa na mão dele e ele entra chorando pro Franklin tá lá e deixa eu ver sua pata. Tira lá. Vamos deixar isso aqui entre nós. Tá bom. Você precisa fazer uma coisa por mim. Ele tá sendo importunado por uns garotos lá. Você não me importa não, vou tomar uma pílula que vai fazer eu virar um monstro. Aí ele entra lá e ele volta como o Calvin, com a camisa toda rasgada, com as mesmas roupas do Franklin e assusta. Quem dubla o Calvin é o Guilherme Briggs. Já até esqueci que era ele. É mesmo? Então isso deixa ainda 1000 vezes melhor. Rotisserie Bacon. Bacon do Calvin. Rotisserie Bacon. Rotisserie Bacon. Parece bacon, mas não é bacon, é VG Bacon. É, realmente lembra bacon. É porque é bacon. Temos uma alternativa. VG Bacon. Tem gosto de bacon, mas não é. Aí, tem mesmo gosto de bacon. E é mesmo, eu só tava brincando. Só que ele vai trabalhar pro Michael, cara, é muito bom. Trabalha só 3 horas por dia. Depois, não vamos trabalhar 3 horas, vai trabalhar 15 minutos. O problema é onde botou ele. Eles querem demitir o Calvin, o Michael e o Júnior de um caminhão. Eles abrem um sanduíche de bacon dentro do caminhão. Lá vem o Calvin, pô, em cima do caminhão. Ele arrebenta a porta do caminhão porque sentiu o cheiro do bacon. Aí no final do episódio, o Michael aceita, ele continua trabalhando pra ele. Pergunta se ele não podia afastar os caminhões. Aí o Michael ia pegar a chave do caminhão. Ele já tá afastando o caminhão com a mão. Calvin é inacreditável, cara. O episódio que eles vão fazer um restaurante é na última temporada. Eu fico chateado porque esse restaurante não apareceu mais depois Nossa, disso. isso aparece um episódio. Mas é um episódio assim que eu ri muito. Destaca também porque era só um simples capricho da Jay. A Cat fala, por que a gente tem que fazer se a gente já é rico? Cuidado caseiro! Eles estão competindo com o restaurante chinês. Não tem competição. O seu restaurante é chinês e o nosso é comidas variadas. Não interessa, eles querem ser um restaurante do local. Aí como destruir as meninas que vendiam cachorro quente nuas. Vamos destruir vocês também. Você está feliz por me ver ou é um rolinho no seu bolso? Eles estão competindo contra o outro. Como o ponto aguentar? E começa a ter uma briga de placas até que chega um momento que tá como o ponto aguentar por 99 centavos. Aí não tem mais como competir com isso. Aí lá vem o Michael, por ter que chamar a chega pesada. Lá vem o Calvin por comer o quanto eu aguento.
aguentar por 99 centavos. Acaba com a comida do restaurante. O letreiro ali diz quanto aguentar por 99 centavos. Eu aguento muito mais do que isso. Aí a gente fala pro Michael, eu não abri um restaurante pra falir outro. Vai lá resolver a situação. O Calvin tá lá e não tem mais comida. Ele fala, como é que você tá, Calvin? Eu estou irritado e com fome ainda. Tinha quase com toda a comida. Eu quero meu biscoitinho da sorte. Eles fazem as bases e depois tem tudo uma briga. Outro episódio que eu gosto também é quando eles vão no restaurante chinês. Episódio da Pocahontas. Quando eles encontram aquele carequinha que ele já tinha brigado na primeira vez. Sim, da família esquisita do boliche. E chamam ele de esquilos. A parte mais legal é porque quem atende eles é um cozinheiro mexicano. Esse episódio tem duas partes. Aí tem toda uma briga já a partir disso. Porque eles chegam lá, não tem uma mesa pra eles. E ele tá marcando já a garçonete. Ela bebe o drink do Michael. Isso já é muito bom. Ele não queria sair porque ia ter um jogo da NBA nesse dia. Aí o bip dele, que é pra eles entrarem pro lugar, tá com defeito. É o único bip com defeito. Sempre com uma coisa contra o Michael. Ele tá dando pra voltar pra casa. A Cat tá brincando lá no chafariz. Ele empurra a Cat pra dentro do chafariz. Eu tentei segurar. Aí a Cat fala, com o pé. Lagorta. Que? Você falou lagorta com S de espanhol. Eu quero um chefe japonês. Aí eles têm que dividir a mesa com esse pessoal. E é quando acaba a primeira parte do episódio, né? Esse pessoal da família de esquilos, eles são muito esquisitos. O Júnior quer impressionar a menina lá. Aí ele paga uns geeks pra ela. Aí no final do episódio, ele pensa que tinha pegado o número dela. Não, era só o número da conta. Eles vão no banheiro, o Michael e esse outro senhor lá. O senhor não lava a mão. Tá no banheiro lá e tem um negro que ele diz que é japonês. Por que você trabalha aqui? Eu sou japonês também. Até meia-noite. Ele tá ouvindo um jogo no rádio. Aí o Michael fala pra ele se não podia desligar. Ele pede dinheiro pra ele pra desligar o rádio. Ele volta e ia chegar finalmente o prato do Michael, que era de lagosta. Aí eles trocaram o prato. O Michael ficou com o filé, que era do seu careca. Ele ficou com a lagosta dele. Aí, em vez de ele pegar o prato, ele pegou a lagosta com a mão e não tinha lavado. Aí ele falou, nossa, mas os pratos aqui estão mais apimentados. No final do episódio, ele já tinha brigado com um cara que estaciona lá, porque ele tinha cobrado um absurdo pra estacionar o carro. Ele volta, o cara está fumando dentro do carro dele, ouvindo o jogo da NBA. Ele pega o cara e joga dentro do chafariz. No outro episódio é quando eles vão jogar boliche com os esquilos. Essa série tem basicamente tudo o que a gente poderia querer. Tem uma outra família que rivaliza com eles, tem a família nova que chega, que é a família da Vanessa. Até a substituição de ator, o Rick, no caso que teve, da Claire, foi bom. Teve duas Vanessas também. Eu acho que as atrizes que substituíram foram melhores que as primeiras. Sim. Tanto da Vanessa quanto da Claire. A única coisa que me chateia na série inteira é o último episódio. É, o final. Eu não gosto do último episódio. Também não gosto. Isso, a série é impecável em todos os Porque aspectos. a série termina em aberto. Porque americano não sabe o que é coisa boa. A série já estava caindo de audiência nos Estados Unidos, mas poderia ter pelo menos mais uma pra fechar, né? Faz uma temporada mais curta. Hoje em dia, é comum as séries terem 12 episódios, 10 episódios. Eu, pra as crianças, só a primeira temporada é a mais curta, que ela tem 12. A quarta temporada tem 30 episódios. A segunda tem 28. E isso funciona muito numa sitcom, tipo 25 episódios. Séries dramáticas, 8 a 10 episódios. E olha lá. Tá eu muito acho bem. que sitcom, ainda mais porque sitcom não é uma hora. É 30 minutos. É 22 minutos. 22 minutos agora. A série tem mais de 100, eu acho que tem 128 episódios. O Léo comentou isso comigo, eu fiquei um pouco surpreso, porque pra mim, eu acho que era 30, 40 episódios no máximo. Tem uma memória afetiva pra mim que a série era curta. E a maioria das séries de sitcom, ela só tem aquela estrutura que é casa, trabalho ou algum outro ambiente. Mas não, Patrícia, eles têm um diferencial, porque eles viajaram muito na série. Eles vão pra Miami, eles vão pra campo do Michael Jordan, o Havaí, e fora episódios temáticos, como o que eles vão pro boliche, o episódio de Tocahana, o episódio que eles dão lá na Havana, quando eles vão 3.000. Pelo que deu a entender, a primeira Claire, ela foi substituída porque a mãe da atriz não gostava do rumo do roteiro da série. Tava tocando em temas um pouco sensíveis. Tipo, na segunda temporada, que já é no segundo episódio, que já com a outra atriz que faz a Claire, tem um episódio que é uma amiga da Claire está grávida, que é interpretada pela Raven. Nós vemos como o episódio é bem trabalhado. Ela não sabe como falar os pais dela que ela tá grávida. Nesse momento da série, a Jay, ela não está presente. Por algum motivo, nos primeiros episódios da segunda temporada, ela não está. Se ela estava grávida, só tá o Michael, a Claire, o Júnior e a Cad. Eles tocam em temas. O racismo, apesar de ser uma série de negro, não é tão explorado na série. Mas eles tocam em outros temas que são tão importantes quanto esses. O próprio problema da gravidez vem depois pra família do Michael, que é quando o Júnior engravida. E o Júnior, ele é muito retardado também, né? Porque ele transou com a Vanessa na cama dos pais dele. O quarto dele tava muito bagunçado, não seria legal fazer ali, não seria romântico. Aí ele tem um brilhante ideia de transar
O episódio que ele perde a virgindade é episódio bonito, é o episódio que eles estão em Miami, a menina gordinha lá. Ela dá uma atenção a mais pra ele. O Júnior, apesar de ser todo coisa, ele é um cara inocente. Ele achou que você ia ficar na praia conversando aí. Oi? Não foi isso. É aquela menina gordinha lá. Ele fala que é filho do Jason Rock e ela fala que é filho do rei do Havaí. Esses episódios, a Claire, ela acha que não vai pagar nada porque bota tudo na conta do hotel. Ela compra um monte de coisa no hotel. No final, vem uma conta gigantesca. Ela fica com mais de 10 minutos só chegando coisa que elas compraram. Que foi um espaço, fizeram um monte de coisa. Só o Júnior que aproveitou a menina gordinha lá que eles transaram. O Michael queria ter uma nova lua de mel com a Jay, ele tudo alto, um monte de coisa. Falando de relações amorosas, também episódio que eu gostei muito, episódio que o Calvin briga com a Jasmine. Vai morar lá na casa do Michael e tá comendo tudo que tem na casa dele. Michael e a Jay saem um pouco da sala pra conversar. O que eles iam fazer com o Calvin? Aí no momento que ele sai, a Cad tá pintando um giz de cera na mesa. Ele pega o giz de cera dela e come. Mas Calvin, sério, tá comendo o giz de cera da menina. Falou que a última temporada talvez seja um pouco mais fraca, mas eu acho que não. Eu acho ela muito boa porque ela é muito criativa em roteiro. Primeiro episódio da temporada, eles vão pro campo do Michael Jordan. Depois aparece o Bob Shaw. Gosto muito do episódio que ele compra o Júnior por contrato, que é a batalha de rap. Parece o Flava Flav do Public Enemy. Muito boa estratégia do Júnior. Na segunda eu escrevo, na terça eu componho, na quarta eu me apresento, na quinta eu faço meu show da minha turnê, na sexta eu gravo o meu EP de estúdio, no sábado eu curto os frutos do meu trabalho e pronto. Tá perfeito, tem todo o plano. O Bob Shaw é uma péssima pessoa, realmente. Mas, aparece 3 vezes o Bob Shaw. Na terceira vez que ele aparece, ele compra a transportadora do Michael, porque o Michael, ele quer ficar mais próximo da família dele, já trabalhou muito na vida dele, ele quer se aposentar e ficar mais perto do filho. O filho dele já tá bem encaminhado, porque ele seria animador. Tem um episódio que o Júnior é chamado pra uma entrevista no canal de desenho animado. Só que o Michael vai junto e ele quer fazer a negociata pro Júnior. Só que o Michael quer muita coisa pra um animador que está começando. Não quer dar a postagem que ele sugere, aí eles não aceitam. Não é contratado por culpa do Michael. Aí eles tentam ir no Cartoon Network, que aí foi quando chegaram lá, já tinha as caricaturas deles. E o Michael tá arrependido das coisas que ele fez. Ele consegue, então. Olha como uma série que é de 2005 já pensava em coisas pro futuro. Ele envelheceu bem. O Michael consegue um trabalho pro Júnior ser animador, mas pra internet. Uma série que é de 2005. O YouTube nasceu em 2005. Olha como a série pensava em coisas mais atuais. As filhas dele, elas já tinham seus computadores em casa. A Claire, ela escrevia tudo no computador, não tinha caderno, já usava um celular na série. A Jay comprou um computador pra ele. O Michael fala que ele vai ter pornografia à vontade agora. O Júnior deixava a webcam dele aberta 24 horas no quarto dele. O Júnior tá pra escola, aí os dois transam no quarto do Júnior. Aí todo mundo fala que eles vieram o assunto da escola. Nós estamos falando no começo dos anos 2000. A internet já era presente na série no tempo que você não tinha nem 3G. Ainda demorou uns 3, 4 anos pra internet começar a vir. Exatamente. E maior demanda pra cá. A série envelheceu bem. Tem algumas coisas na série que não devem ser tão boas. Nós vemos coisas muito piores hoje em dia. Tem série muito pior hoje em dia do que a Patrulha das Crianças. Uma série assim que eu acho que abriu muita porta. Terry Crews aparece no episódio do Aeroplane lá. Meu peito vai ficar o seu sem. Eu não treino jogando uma bola assim gigante. Isso também é da última temporada. A última temporada é a temporada com mais cenários diferentes. Não é só cenário de casa e trabalho. Acho que pelo fato de ser a última temporada, eu acho que eles pesaram a Não, mão. mas eles não sabiam que seria a última. Por isso que tem um gancho lá. Os amigos do Júnior são muito arrombados. Todo mundo tem um amigo folgado que te zoa. Que é um toque também que a série deixou assim pra gente evitar certo tipo de amizade, né? Não me deixe ver isso. O filho do Júnior tava prestes a nascer. Eles pegam o berço que a Jay deu pra eles e botam roda cromada. Episódio que o Júnior tá procurando um apartamento, tá brigado com o Michael. Bota o amigo dele lá de fiador. A corretora que tá lá. Ela é a mãe da Raven, as visões da Raven. Aí tem um apartamento lá mais bonitinho, mas que tem um bidê lá. O Júnior pergunta: o que é aquilo ali? Ela fala: é um bidê. Mas o que é um bidê? Ela fala: eu não falo logo lavanata. O amigo do Júnior, idiota, que dá bicho de velha. Vamos mostrar como é que se usa. Mas é só para as meninas. Júnior, sai daqui. A corretora usa um bidê. Aí eles vão lá pro apartamento em um bairro muito escroto. Bed-Stuy. Aquilo daí é Bed-Stuy. O Tony, acho que é um travesti lá, ele pergunta: eu acho que aquela moça tá precisando de carona. Ô, moça, tá precisando de carona, quer entrar? Ah, não! Quer brincar? O cara que cuida dos apartamentos fala: o seu filho é um dos drogados? É uma das prostitutas? Ou é o garoto da cabeça grande? Tá tudo uma cagada lá no apartamento do Júnior. Quer de falar: o seu cão está em cima do vaso, não posso entrar aí. Eu fui entrar lá, ele botou o rato na cabeça, diz que ele é bem quentinho. O Júnior fala: o que vamos jantar? Aí tem macarrão, molho de tomate e salsicha. Aí eu falo: não,
eu pago pra vocês um jantar. Ele abre a porta, aí tem uma velha lá com uma faca e eu vou te matar. Ele falou, não, o macarrão tá bom mesmo. Eles vão pra casa, aí a gente tá... O Michael não quer que o filho dele continue morando ali. O Michael volta no apartamento dele, diz que não pode sentar na cadeira, só pode sentar lá ele e o Sir Calvin. O Júnior tá vendo televisão, no banheiro traço cama, traço bidê. Ele tá com um braço mecânico, ele puxa pra abrir a porta com tudo. Deixa ele falar isso. O Calvin fala como era o primeiro lugar onde ele morou com a Jasmine, que era um vagão de trem. Um vagão de trem, ele ainda andava. A Jasmine fala que uma vez o trem ficou sem freio e ele parou o trem em pé. É um dos momentos assim que tu vê que o Calvin é um cara assim, gentil. Ele batalhou pra estar com a Jasmine. São dois pilantras, mas eles se amam de fato. O episódio que mais marcou pra mim é o episódio mais bonito que eu acho que ele teve de tudo um pouco. O episódio que o Júnior nasceu. Quem fez o parto foi o Michael. Foi porque a Jane não conseguiu, porque ela desmaiou. Aí ele liga pro Frank, o Frank fala o Júnior esquentar água quente. Mas por que não precisa de água quente? Só pra tirar o idiota do local. O nome do bebê. Vai, Júnior. Vai, Junessa se for menino. E vai, Júnior se for menina. Não importa como vai ser o nome dele. Eu sei que ele vai ser único pra nós. Aí ele fala, mas único também. Um bom nome pra filho. Única se for menina e único se for bebê hispânico. Vai, Júnior ou Vange. Uma frase que eu adoro. Que é a mesma frase que o Michael fala e depois o Júnior fala. Por que o céu é azul escuro de noite e ele é azul claro de dia? E azul claro de dia porque ele reflete os mares e oceanos. É escuro de noite porque reflete as estradas. Episódio que a avó do funcionário do Michael morre. Posso fazer por você? Fala, tem uma coisa. Aí eles chamam ele pro velório. A vovó não tinha amigos. Ela morreu com 103 anos. Aí tá flor da idade. Fala pra Jay cantar a música com a peruca da avó. Aí no final do episódio, o funcionário dele não tinha amigo nenhum. Aí ele ficou amigo do Júnior. A avó deixou também pra ele e pra um amigo dele. Mas como o Michael falou pra ele que não deveria ser amigo dos funcionários, já que não podemos ser amigos, então o que nós vamos fazer com 5 milhões de dólares da herança da vovó? A vovó não tinha amigo, mas ela tinha muitas ações na bolsa. O Júnior chora porque é um amigo dele. Aí o Michael tá vendo só aprendeu a evoluir como homem, tá mostrando por causa de outra coisa. Eu acho que o episódio que eles vão pro Havaí é mais legal do que os episódios que eles vão pra Miami. Ele vai com a Vanessa já. Tony vai também. A Claire fica bêbada. O Michael e a Jay ficam presos na ilha porque eles querem ficar afastados das crianças, então eles vão fazer uma segunda lua de mel. Eles ficam presos lá porque o barco não ia mais buscar ele. O amigo do Michael tá puto com o Michael porque ele não quer mais dar atenção pra ele, porque ele quer ficar com a Jay. Vai lá com o barco, ele falou, eu vou salvar só a Jay. Meu psicólogo falou que não é uma coisa boa deixar uma mulher bonita dessa morrer. Amarra uma corda pra ser tudo do Michael. Vai só a Jay no barco, o Michael vai sendo arrastado. O Júnior fica amigo daquele salva-vida gay. Eles acham que são namorados. Boliche pra mim é meu favorito. Por causa da família de brancos. Foi no dia dos cosplay lá. A Claire era a heroína deles, porque ela tinha uma atriz que aparecia na série, que parecia com ela. Eu acho que uma outra coisa que faltou é essa rivalidade com essa família branca ser mais explorada. Então ela aparece 2 vezes. Se eles aparecessem mais, assim, vizinhos, ia render. A gente mal vê os vizinhos do Michael. Eu acho que a gente vê uma vez, porque o Michael achava que o vizinho ficava vendo ele cagado. O Michael meio que ficou paranoico. O Michael sempre paranoico. No episódio que o amigo dele morre, ele começa a tentar aproveitar a vida. Porque o Michael não tinha chorado, né? Ele ia fazer um monte de coisa. Ele carregou uma geladeira junto com ele, começou a chorar depois de carregar essa geladeira. É uma série que te ensina muitas coisas. Ensina até como educar seus filhos de forma criativa. Não bata nos seus filhos. Esqueci de dar uma história aqui. Então acho que ele passa a gripe do LeBron James. Ele passa o episódio inteiro rondando, fazendo tudo aquele away. Mas não gripar, ele não pode gripar, porque ele quer ver o LeBron James. Aí no final do episódio mostra o Michael aí. Foi no médico porque a filha dele tava gripada. Aí o médico também tava gripado, ele pega na mesma maçaneta. É um dos poucos episódios que o Michael ele fica constrangido porque ele errou. O Michael, ele é um pai tão bom porque ele não queria seguir o exemplo do pai dele. Ele tinha um atrito com o pai dele. Tem um episódio, os pais do Michael vão na casa dele e o pai dele é brigado com a mãe dele. Então eles não se falam. Aí tem que falar entre o filho falar pra mãe. O pai dele sempre batia nele. Ele tinha uma relação conturbada com o pai dele. Por isso que ele quer ser um pai bom pros filhos dele. E nós não vemos a família da Jay. A gente só escuta um comentário que é um primo dela que pensa que é um periquito. E também o Michael fala que a mãe da Jay parece um dálmata que ela cheia de pinto. Nós vimos até a irmã do Michael que foi lá uma vez na casa dele. E ela era muito amiga da primeira namorada do Michael. Eles têm uma treta. A gente vê um irmão do Michael também do lado. Até que ele vai com uma namorada dele que é uma gostosa lá. E o Júnior quer ver a calcinha dela. Não adianta botar espelho no seu sapato pra ver porque eu estou sem calcinha. São diversos fatores que deixam a série interessante nessa
passada. A série é muito boa. Não, mas é uma boa pedida, por isso que eu falo, reassistam ela. Reassistam a série. Relembrar. A série não envelheceu ruim, não. Eu acho que a série envelheceu muito bem. Os coadjuvantes são muito bons. E merecia até ter um revival da série. Infelizmente, eu não vejo mais esses atores em nada. Hoje em dia, o George Ogó II, que é o Júnior, eu acho que ele não faz mais nada. Eu até o Instagram dele, pouco seguidor. Talvez a Tisha Campbell Martin, que fazia a Jay, é a que mais aparece. Ela é muito amiga da atriz que faz a Rochelle, a Christina Arnold. O Damon Wayans, ele tava com problemas de saúde, Uma se aposentou depois de Máquina Mortífera. A Jennifer Holfield, que é a Claire, tá meio sumida. Parker McKenna, ela foi mãe recentemente. Não vejo mais esses atores, nem o Tony. Eu acho que a última vez que eu vi o ator que fez o Calvin foi no Norbit. Ele é um dos irmãos da Rasputia. Nesse filme do Norbit aparece muita gente que tava patrulha das crianças. Bob Shaw tá nesse filme também. Os capetões, né? Santo Cristo e Deus. Assistam a Patrulha das Crianças, é uma boa pedida. Os bordões são muito bons. Esquecível. Não é mesmo? É mesmo? Claire, tudo isso? Infelizmente, talvez, eu acho que nunca vamos ter um revival, porque a série já tava com baixa audiência nos Estados Unidos. Possivelmente, não vemos mais esse modelo de série hoje em dia. Nem a sitcom não vemos mais hoje em dia, tem poucas sitcom hoje em dia. Reassistem a Patrulha das Crianças. Nós recomendamos bastante. Tá no YouTube, tá no Star Plus, tá no Star Channel, tudo a Disney. No YouTube, que é de graça. Enquanto a Disney não derrubou. E é isso, galera. Se inscrevam, comentem, indiquem coisas pra gente assistir. Até a próxima. Beijo.